Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Bom dia a você, meu querido aluno Vicentino, meu querido aluno do 5º ano. Espero que vocês estejam bem, que a família de vocês também esteja bem. Estamos aqui de volta para mais uns dias das nossas revisões, tá? Então hoje nós teremos 2 revisões. Vamos fazer a revisão de História e de Geografia, tá certo? E a gente vai se situar lá na página 287 do seu livro. Vamos lá, vamos começar com História hoje, tá bom? Então te organiza, pega o teu material, suas coisinhas e vem comigo. Vamos lá, vamos ver o que é para estudar para a nossa prova de História. Então, crianças, estamos nós aqui na página 287 do seu livro. Vamos iniciar agora a nossa revisão de História. Por favor, peço que vocês coloquem a data de hoje aí, tá? Hoje são 9/6/2021. E a gente vai iniciar aqui na primeira questão que diz para nós completarmos o diagrama, tá? Então, vamos ler aqui o que está escrito nessas letras de A até F para colocar a resposta aí no nosso diagrama. Cada letrinha em seu lugar, tá bom? Então vamos lá? Movimento de migração no qual as pessoas se dirigiam às regiões das minas. Lembra que as pessoas foram para Minas Gerais em busca de quê? Teve um movimento que as pessoas foram até Minas Gerais em busca do ouro. Como se chamava esse movimento? É ele que você vai ler e vai completar aí direitinho, tá? Dá certinho, presta atenção na escrita para não escrever errado, que vai dar certinho aí a sua resposta. Letra B. Estilo artístico típico no período da mineração em Minas Gerais. Lembra que nós estudamos que Minas Gerais teve um período próprio de arte, né? Um tipo de arte que foi própria de Minas Gerais, ela veio de fora, veio da Europa para cá, porém ela teve algumas características próprias aqui. Então, qual foi esse estilo artístico que nós estudamos? Tá? É o nome dele que você vai colocar aí na letra B, tá? Pessoa que estabelecia a região das minas, carregando produtos e fazendo o comércio. Lá nas regiões das minas, tinham umas pessoas que elas trabalhavam, fazendo o comércio naquela região, que elas eram chamadas de tropeiros, tá? São os tropeiros. No caso, ele está falando no singular. Então, a pessoa, como é que você vai completar aí na letra C? Tropeiro. Caso vocês não lembrem, eu vou citar algumas coisas, mas outras eu preciso que vocês leiam um livro, leiam seu material, porque essa é uma forma de você memorizar, tá? E já ir estudando para a sua prova. Letra D. Nova capital do Brasil a partir de 1763. Tá? Lá na letra D nós estudamos, que o Brasil, que na época em algum tempo atrás, Bahia foi a capital, Mas aí mudou, veio para outro estado. Que estado foi esse onde a família real portuguesa veio e acabou se alojando, tá? O nome desse estado que você vai colocar aí na letra D. Letra E, perdão. Funcionário que fiscalizava o trabalho dos escravos nas minas. Tá bom? Lá na letra E você vai responder. Quem era esse funcionário que fiscalizava lá para o pessoal que trabalhava nas minas? Era o feitor, tá bom? Vocês lembram disso? Que o feitor era o responsável por vigiar, por fiscalizar os funcionários que estavam trabalhando lá nas minas. E por último, na letra F, valor pago ao governo de Portugal de acordo com a quantidade de ouro extraída na colônia. Lembra que eles tinham que pagar um valor para Portugal, Retirava-se o ouro aqui do Brasil e pagava como se fosse um imposto a Portugal. Como era que a gente chamava isso? Até hoje a gente chama desse mesmo nome, O que é que a gente compra e acaba dando para o governo uma parcela, Um determinado valor? É o que a gente chama de imposto, que a gente paga até hoje em tudo que a gente compra, tá? Em tudo que a gente consome, tá certo? Então essa é a nossa primeira questão. Vamos lá virar a página?
Nós temos aqui a nossa segunda questão, que diz assim: agora, escolha uma das palavras do diagrama e utilize para escrever uma frase sobre o contexto brasileiro do século XVIII. Você vai olhar lá na primeira questão as respostas que você deu, você vai escolher uma palavra, uma delas, e vai criar uma frase falando algo sobre o século XVIII, ok? Então, uma resposta pessoal, cada um vai escolher sua palavrinha e vai escolher o seu contexto para falar sobre isso, certo? Terceira questão. Pinte os quadrinhos de acordo com a cor correspondente ao período histórico descrito. Então, nós vimos que nós passamos por vários períodos aqui na história do nosso país, né, do Brasil. E a gente tem aqui 3 deles, que é o primeiro reinado, que foi aquele primeiro reinado que foi governado por Dom Pedro. Lembra aquele período que ele ficou aqui no Brasil? Nós falamos sobre isso. Depois veio o período regencial, que foi quando Dom Pedro precisou voltar, né, para Portugal, porque o pai dele, Dom João, havia morrido e ele precisava assumir o trono. Então ele deixou regentes aqui no Brasil, tomando conta do Brasil, que foi uma época muito conturbada, uma época em que várias revoltas acabaram acontecendo. E aí o pessoal começou a colocar pressão, várias revoltas, e houve então o segundo reinado, que foi quando Dom Pedro II se tornou imperador, né? E foi um período de muita exportação de café. Então você vai ler devagar aí com essas informações que a tia falou para você, mais o que você estudou, que você pode ler no seu livro, você vai completar. A frase que representar o primeiro reinado, você vai pintar de amarelo. A frase que representar o período regencial, você vai pintar de azul. E a frase que representar o segundo reinado, você vai pintar de vermelho, ok? E por último, nós temos aqui a nossa quarta questão. Complete as frases com as palavras adequadas. Você tem aí as palavras café, cidades, corte, ferrovias e constituição. Dica: essa questão vai cair na prova bem parecida, tá bom? O que a tia faz? Eu pego a revisão, tá de um jeito, eu vou colocar na prova de outro jeito. O que está de completar eu posso colocar para responder, o que está para completar eu posso colocar para marcar e vice-versa, tá bom? As questões serão as mesmas dessa, porém em um contexto diferente. Então, a gente vai ver na letra A. Em 1808, a portuguesa mudou-se para o Brasil, tornando-se sede do governo português. Você vai ver qual dessas palavras vai se encaixar aí. Se é café, cidades, corte, ferrovias ou constituição. Letra B. Depois da independência, Dom Pedro I impôs a primeira brasileira. Você vai ver qual dessas palavras irá se encaixar aí. No século XIX, a economia brasileira girou em torno da produção de... Você vai completar. Letra D. Muitas transformações ocorreram no Brasil ao longo do século XIX, como a construção de e o crescimento das... Tá? Vimos tudo isso nas nossas aulas anteriores. A revisão de história está bem pequena, está bem legal, então vai dar para estudar bacana, tá bom? Se esforcem, por favor, estudem para tirar uma boa nota, tá bom? Quero ver todo mundo de férias em nome de Jesus. Então é isso, pessoal. Um beijinho a vocês e a gente se vê daqui a pouquinho na nossa revisão de geografia. Até logo! Ah, e não esquece de fazer aquele clique para tia, viu? Para ver se está certo as suas atividades. Tem gente que não me manda foto de revisão, não sei por quê. Quando deveria mandar para a gente poder corrigir para ver se está certo ou não, para não estudar errado, né? Então é isso, a gente se vê daqui a pouquinho na nossa revisão de geografia. Beijoca!